Boa noite a todos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa live com o pastor Sacha. Alô. Oi, pastor Sacha. Tudo bem? Você me ouve bem? Consigo, estou ouvindo bem. Está me ouvindo também? Estou. Excelente. Muito bom. Que bom, que bom. Pastor, receba um abraço, carinho de toda a família PIB, todos os irmãos, todos os frequentadores, membros da igreja, da liderança. É um privilégio estar com o pastor, um homem tão bem falado, né? Tão recomendado. Muitas pessoas têm falado bastante a respeito do pastor Sacha, né? Que conhecem através da BCB, através do PV. E para nós é uma alegria estar com o pastor aqui. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecê-lo na BCB lá em São Paulo e sempre quis ter a oportunidade de poder estar mais próximo, de conversar, e hoje nós estamos próximos, embora estamos tão distantes, né? Mas é um privilégio estar com o pastor. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, igualmente. É um prazer estar com o irmão. Estão dizendo que o meu som está baixo, eu estou tentando aqui um adaptador diferente, mas ainda assim não está... Ok, dá para ouvir, está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Pastor, vamos lá. Pastor Alexandre Mendes, também conhecido como Sacha, é um dos pastores da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, São Paulo. Professor visitante em alguns seminários e conferências de áreas relacionadas à juventude, aconselhamento bíblico e ministério pastoral. O Sacha é bacharel em economia da Universidade de São Paulo, bacharel em teologia com ênfase em ministério pastoral pelo seminário Palavra da Vida, mestre em aconselhamento bíblico, mestre em divindade, doutor em ministério com ênfase em exposição bíblica. Aqui tem uma relação grande de coisas que se eu seguir aqui, nós vamos ficar bastante tempo em cima disso, né? E com certeza é uma grande alegria ter um homem tão gabaritado como o pastor Sacha com a gente. O pastor Sacha, para quem não sabe, é coautor do livro O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, né, pastor? E junto àquele livro Perguntas e Respostas sobre o Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. O Sacha atua como diretor para a visão e expansão da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, na BCB. É casado com Ana desde junho de 2007 e é pai de 3 filhos. É isso, pastor? Isso. Que bom, que bom. Pastor, nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem uma oportunidade inédita de ter tempo, né? De ter mais tempo. É um tempo de investir mais na vida dos filhos, é tempo de investir mais no casamento, no cônjuge, né? Mas também é um tempo de nós dispensarmos para nós mesmos, né? Aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quer dizer, nós podemos hoje ter mais momentos, né, de intimidade com o Pai, nessa busca de entender um pouco mais os propósitos do Senhor. E uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer é buscar fazer uma leitura do nosso coração, né? As nossas intenções, as nossas motivações, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, o coração, né? Conhece os meus caminhos, vê se há algum caminho mau. E essa dinâmica ela só pode ser feita, claro, à luz da palavra, à luz da busca diante de Deus, é o Senhor que sonda os nossos corações. Então, a ideia de nós olharmos um pouco para dentro de nós mesmos, pensarmos um pouco nessas nossas motivações, intenções, as nossas inquietações. E o tema dessa noite para conversar com o pastor é justamente ídolos do coração, né? Talvez aquilo que a gente vai perceber, conversando um pouco hoje, é o quanto isso é uma realidade, muitas vezes, nas nossas vidas, e quanto nós estamos cheios desses ídolos dentro do nosso coração. E isso, com certeza, intervém em várias áreas no dia a dia, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema, ídolos do coração. E, desde já, eu deixo essa pergunta, né, pastor? O que é isso? O que significa isso? A idolatria, nós sabemos que é um pecado escravizador, mas muitas vezes a nossa ideia de ídolo é aquela coisa de um Deus de barro criado, né, que é adorado por mãos, feito por mãos humanas, né, criado a mãos humanas. Mas o que é isso, pastor? Ídolos do coração, o que isso realmente significa? Vamos lá. Sim, vamos lá, né? Para entender a questão de ídolos do coração, nós precisamos entender um pouco de como o homem foi confeccionado, como o homem foi feito. É parte inerente da estrutura humana a questão da adoração. Nós somos seres adoradores. Isso é muito importante a gente entender.
senão nós não vamos entender o conceito de ídolos do coração. Nós somos seres adoradores e fomos criados para adorar a Deus. E nesse processo de adoração envolve também um elemento de transformação. Isso é muito importante. Inclusive, isso nos ajuda a identificar quais são os ídolos do nosso coração. Então, como seres adoradores, nós sempre estamos adorando alguém ou algo. Às vezes é difícil a gente entender isso porque nós associamos muito rápido a palavra adoração a alguma atividade cultica, alguma atividade religiosa. Mas adoração envolve tudo aquilo que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos é expressão do nosso coração, tudo o que nós fazemos é expressão de um trono a quem alguém sentado lá dentro, nós expressamos adoração. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida expressa a questão da adoração, ok? Sabendo disso, sabendo que todas as coisas procedem do nosso coração, nós precisamos entender o nosso coração como esse centro, como o centro de controle do homem, que expressa a sua adoração. Então, o que pode ocupar o nosso coração? Deus é quem deve ocupar o nosso coração, ou qualquer outra coisa que nós colocamos acima de Deus. Nós podemos, aqui já ecoando um pouco do que João Calvino disse, né? Nós podemos colocar qualquer coisa como ídolo do nosso coração. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Então, é limitado apenas pela criatividade humana de ídolos que nós podemos ter no nosso coração. Então, o ídolo do coração é tudo aquilo que nós colocamos numa posição mais elevada, numa estima mais elevada, como objeto da expressão do propósito da nossa vida dentro do nosso coração. Pode ser algo, pode ser alguém, pode ser um desejo intenso, pode ser uma porção de coisas, essa questão da nossa idolatria do coração. Entendi. E, pastor, como que a gente pode identificar, vamos pensar assim, claro, levando em consideração tudo isso que o pastor falou, de algo que está acima ou no lugar de Deus, no nosso coração, né? Mas quando nós pensamos, por exemplo, em pessoas, né? Coisas, existe também a idolatria de coisas, mas vamos pensar em pessoas. Um filho, por exemplo, um marido, uma esposa, né? Como discernir onde há um desejo grande, de um amor grande por uma pessoa, e a partir do momento em que ali passa a ser uma idolatria, idolatrar os filhos, é possível isso? Como discernir isso? Como perceber isso? Não só é possível, como é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, para entender esse conceito, vamos explorar um pouquinho a dinâmica da idolatria que acontecia na antiguidade, e usando aqui alguns exemplos de ídolos concretos, né? De pedra, barro, gesso, né? Então, imagine um povo pagão, imagine Israel que tirou os olhos do Senhor, se aproximando de um ídolo, de um falso Deus, representado ali numa estátua, né? Numa estátua de pedra, numa estátua de madeira, numa estátua de gesso. E vamos nomear essa estátua, né, de Deus da chuva. E esse grupo de idólatras e pagãos, eles se reúnem ao redor do Deus da chuva e eles prestam um culto, uma atividade de adoração. Aqui, mais uma vez, eu estou limitando a palavra adoração à atividade cultica, só para a gente entender o contexto, o conceito, desculpa, e a dinâmica envolvida. Então, este grupo se reúne ao redor deste Deus da chuva e traz as suas oferendas para o Deus da chuva. Eles cantam para o Deus da chuva, eles recitam textos para o Deus da chuva, eles trazem as suas ofertas sacrificiais para o Deus da chuva, tudo aquilo que eles atribuíram para o Deus da chuva como uma norma, o que ele requer dos seus adoradores. Agora, nessa dinâmica de adoração ao Deus da chuva, pessoas estão sacrificando ao Deus da chuva com que objetivo? Para que eles tenham chuva. Tem uma grande seca, há uma grande necessidade nessa região, e agora eles se lembraram de que provavelmente o Deus da chuva está zangado com eles. Eles vão trazer as suas ofertas,
Eles vão buscar agradar o Deus da chuva para que eles recebam em troca o quê? Chuva. A chuva. Eles vão receber a chuva para quem? Para Eles eles. mesmos, né? Então, note que no conceito da idolatria, quem está no centro sequer é a divindade, sequer é o ídolo. Sim. Sou eu mesmo. É o próprio adorador. Sou eu mesmo. Não é? Então, o adorador se aproxima para trazer a sua oferta, na esperança de que o ídolo vai lhe dar o que ele quer. Então, ele atribui para esse ídolo o poder de dar o que ele quer, mas o centro todo ainda é ele. Então, ele traz a sua oferenda, esperando, nesse caso, chuva. Né? Tira o Deus da chuva, coloca Deus da fertilidade, coloca o Deus da beleza, coloca qualquer coisa que as pessoas atribuam a elas a esperança de dar o que elas mais querem. Pode ser a chuva, pode ser a beleza, pode ser a riqueza, pode ser uma porção de coisas. Né? Então, a gente percebe essa dinâmica de idolatria que envolve sacrifícios ativos que o adorador faz para garantir a recompensa da esperança a que ele atribuiu ao ídolo capaz de lhe dar. Bom, tira agora esse ídolo e vamos colocar agora a figura de uma esposa, certo? Então, o marido dedicado à sua esposa. Né? E o que ele faz por essa esposa? Ele faz massagem nos pés dessa esposa, certo? Ela está cansada, ela teve um dia estressante, então esse marido vem e ele faz massagem nos pés dela. Ele busca, de acordo com o aconselhamento que ele recebeu pré-conjugal, de manter um bom relacionamento com seus sogros. Então o Natal está chegando e ele pergunta mais uma vez para sua esposa onde ela quer passar o feriado. E ela diz, na casa dos meus pais. Ele diz, claro, meu amor, nós vamos passar na casa dos meus pais. Não é? E aí ele começa a notar que a sua esposa tem a necessidade de um cartão de crédito com um limite maior. E o que ele faz? Ele oferece para sua esposa um cartão de crédito. Não é? Ele está trazendo tudo isso para sua esposa e ele está confiante de que ele está buscando amá-la e nenhuma dessas coisas que eu estou dizendo são inerentemente ruins. Mas no dia a dia, coisas começam a perceber. Coisas começam a acontecer, desculpa. Né? Talvez esse marido esteja fazendo todas essas atitudes de sacrifício porque ele atribuiu para sua esposa a esperança de receber alguma coisa. Coisas do tipo paz em casa, coisas do tipo como intimidade, coisas quaisquer que sejam que ele atribuiu à esposa a capacidade de lhe dar a hora que ele quer. E normalmente a gente escuta isso, rompe isso, quando o ídolo não cumpre a sua promessa. Talvez ele não fez a promessa, mas o adorador atribuiu ao ídolo a capacidade de satisfazer a sua promessa. Então, por exemplo, eu não acredito que a casa está uma bagunça depois de tudo aquilo que eu fiz por você. Percebe? Eu estou trazendo para você todos os meus sacrifícios de louvor e adoração, mas em resposta você cumpre o seu papel. Qual é o seu papel? Dar a paz que eu sempre quero. Qual é o seu papel? Dar a intimidade que eu quero, na hora que eu quero. Né? Qual é o seu papel? De me dar um pouco de tranquilidade, ou me dar o respeito que eu preciso na frente da igreja, que seja. Né? Então essa dinâmica, ela acontece permeando os nossos relacionamentos. Né? Tira a esposa, coloque agora os filhos. Né? Filhos é um ídolo poderoso. Não é? Então, desde o início em que se descobre a gravidez, começam-se os planos, começam-se os sonhos. Não é? A mãe tem uma gravidez complicada, o marido passa a trabalhar horas extras para poder pagar o parto, para poder arcar com as despesas que virão. Todo o quarto da criança é preparado com muito carinho, com muito amor. Não é? É feito chá de bebê, essa criança nasce, ela precisa passar alguns dias na UTI neonatal, a mãe se sacrifica, o pai se sacrifica, essa criança volta para casa, eles começam a cuidar, eles sabiam que eles tinham que trocar fralda, mas eles não sabiam que eles tinham que trocar 8, 9 fraldas por dia, não é? Então muito dinheiro vai nisso. O pai ia trocar a televisão, ele deixa de trocar a televisão porque ele quer agora comprar fraldas para o seu filho que ele ama. Uma série de sacrifícios começam a ser feitos. Uma série de atitudes que até então parecem para nós a olho nu, não é? Atitudes de amor, e muitas vezes se misturam com atitudes de idolatria e amor. Como é que nós sabemos? Até o dia que essa criança tem 5 anos e resolve dar um chute na canela do pai,
no pátio da igreja, na frente do pastor. E aí o sangue ferve. E o que ele vai lembrar? Esse pai vai lembrar do teste de gravidez. Ele vai lembrar das contas que ele pagou. Ele vai lembrar das corridas ao pronto-socorro, que essa criança estava com crise de bronquite. Ele vai lembrar de quanto ele já gastou com fralda e deixou de trocar televisão. E é isso que eu recebo em troca? Bom, e o que não é justo. Ele quer a aprovação de pessoas. Olha, o trato é o seguinte, eu cuido de você da melhor maneira e você me projeta bem para as pessoas em público. Então você percebe que ainda tem essa troca nesse relacionamento, nessa dinâmica. Fazemos coisas na expectativa de receber algo. Então eu atribuo aos meus filhos o ídolo que vai me dar a aprovação que eu necessito. E aqui entra uma distinção importante, né? Existem os ídolos funcionais e aquilo que nós vamos chamar de ídolos fonte. Na literatura de aconselhamento, às vezes você escuta essa distinção, né? Então, o que é o ídolo funcional? É o Deus da chuva. O ídolo funcional é a esposa. O ídolo funcional é a criança, o filho. Não é? É simplesmente aquele que eu atribuo o poder de dar o que eu mais quero. E esse o que eu mais quero é o ídolo fonte, que é o quê? Aprovação, prazer, não é? A riqueza, conforto, né? A concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. E aí entra tudo isso, né? Então essa dinâmica ela é perniciosa, ela permeia os nossos relacionamentos e ela se torna exposta e evidente quando uma parte do trato é rompido, né? Quando o Deus, essa criatura, não dá aquilo que só o Criador pode nos dar. Como assim você não vai dar o respeito que eu quero? Como assim você não vai dar o prazer que eu quero? E aí eu peco porque eu não tenho. Ou eu peco para ter. Então, como nós identificamos? Duas perguntas básicas, né? O que eu estou disposto, o que eu quero tanto que eu estou disposto a pecar para ter? Então, quando eu estou disposto a pecar para ter algo, está aí revelado um ídolo do meu coração. E o que eu quero tanto que quando eu não tenho, eu peco para ter. Porque não tenho. Né? É verdade. Então, é uma atitude, às vezes, que até passa desapercebida e na nossa cultura ganhou essa couraça aí de vítima, né? Mas em que as pessoas são ativas na maneira como elas respondem, né? E isso mostra idolatria de coração, né? Mostra esse desejo que governa a nossa carne, agora já usando um pouco a linguagem de Tiago, capítulo 4, né? Versículos 1, 2 e 3. Ali você tem justamente Tiago nos ajudando a enxergar, né? Como esses desejos intensos estão dentro do nosso coração, e aí ele começa a descrever, né, uma atitude de pecar para ter ou peco porque não tenho. E aí nós conseguimos identificar, perceber, suspeitar que nós estamos lidando aí com ídolos dentro do nosso coração. O que eu quero tanto que estou disposto a pecar para ter, e o que eu quero tanto que eu peco se eu não tenho, é isso? Quando eu não tenho, exato. Quando eu não tenho. Olha. Pastor, então nós podemos dizer que por detrás desses ídolos, né, que o senhor apresentou como duas ídolos fontes, como é que você falou? E ídolos funcionais. Funcionais, isso. Por detrás desses ídolos existe um ídolo maior, que é o meu próprio eu. Isso, podemos dizer assim, que se há, né, o ídolo maior nas nossas vidas é o nosso próprio eu, é o ídolo, é isso? Isso, no final das contas é isso, né? Quando a gente pega lá Gênesis capítulo 3, versículo 6, né? Na verdade, versículos 5 e 6, né? Quando a serpente, né, ela vem com o seu plano de lançar dúvidas acerca do plano de Deus. Então é assim que ela começa a atuar, né? E atua até hoje, a tentação. Ah, foi isso mesmo que Deus disse. Lança dúvida. Aí você fica, puxa, não sei se é bem isso. E aí ela nega o plano de Deus. É certo que vocês não vão morrer. E depois de negar o plano de Deus, ela apresenta um substituto. E qual era o substituto? É que vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, o que atrai Eva? Não é a aparência do fruto apenas. Não é que era um fruto gostoso apenas. Não era que era possível de ganhar conhecimento do bem e do mal apenas. Era a combinação dos três. É isso que atiça o coração de Eva. E ela não foi atrás apenas de um fruto,
ela foi atrás de todo um pacote que iria colocá-la no trono. Queria colocar o homem no trono, não para adorar a Deus, mas ser Deus. E a partir daí, toda e qualquer manifestação de pecado no nosso coração é uma tentativa, de forma última, de querer ser Deus. Aí o bicho pega. Né? Aí que a gente vê de fato, né? E talvez essa linguagem que você usou, né? O ídolo máximo aí sou eu no meu coração, né? Pastor, a gente falou um pouco sobre as implicações dessa idolatria, né, no coração, como mãe, como pai, como marido, esposa, mas na questão espiritual, na vida do crente, na vida daquele que busca a santidade, que busca o crescimento espiritual, o que implica você viver, você tentar dividir, né, ou tentar multiplicar, ou até mesmo equilibrar essa coisa de ter Deus como teu ídolo maior, mas ao mesmo tempo ter esses ídolos nas nossas vidas. O que implica a idolatria na vida espiritual, no crescimento espiritual? O que eu colocaria, talvez eu uso uma terminologia diferente quando a gente está falando de Deus, né? Aí a gente substitui por idolatria e nós colocamos a verdadeira adoração, né? Por quê? Porque a dinâmica da adoração ela é diferente. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós não estamos em busca de nada em troca. Algumas pessoas colocam de fato Deus como ídolo, né? Um espectro da sua mente que ela cria, um Deus que... Ela até usa os termos do Deus da Bíblia, mas ela criou um Deus capaz de dar o que ela realmente quer, na hora que ela quer, uma espécie de Papai Noel gospel aí, né? Então, a adoração ela é diferente. Quando nós nos reunimos para adorar, é porque Deus ele é digno de adoração, ponto final. Então, a atividade de adoração ela é em direção a Deus, porque, na verdade, nós reconhecemos tudo que ele já fez. Não é para que ele faça algo, mas ele já fez. Então, você pega 2 Coríntios 5,15, né? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. É difícil a gente declarar isso com fé, porque o nosso coração ainda reluta em querer mais coisas, ou recusa em acreditar que Cristo é suficiente. Mas ele é suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos. E uma vez que nós reconhecemos isso, nós adoramos a Deus em resposta ao que ele fez. É por isso que ações de graça, né, em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, mas em tudo. Porque a nossa gratidão e o nosso louvor e a nossa adoração a Deus não está atrelado às circunstâncias ou ao que eu vou ganhar ou deixar de ganhar. O nosso louvor e gratidão e ações de graça está atrelado ao caráter de Deus, que envolve tudo o que ele já nos deu em Cristo Jesus. Então, Colossenses 2,6, 1 Tessalonicenses 5,18 e assim por diante, nós começamos a perceber que gratidão é um mandamento absoluto, alicerçado no caráter de Deus. Então, como é que essas coisas permeiam no dia a dia e que mal que faz para nós? Né? Porque a adoração está ligada a um processo de transformação. Deixa eu ler Salmo 115. Salmo 115 traz para nós justamente essa dinâmica, de uma forma bem explícita. Né? Ele coloca assim, ó, versículos 1 a 8. Né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então ele fala, tem olhos não veem, tem boca não falam, tem ouvidos não ouvem, etc, etc. E ele diz, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, o conceito por trás é que você se torna semelhante àquilo que você adora. O desejo, eu me torno parecido com o meu ídolo. Em que sentido? Né? Eu vou me tornar o Deus da chuva, ou vou tornar parecido com a minha esposa. Não, não é nisso. Né? É no sentido de ter olho, mas não enxerga. E alguém preso na sua idolatria, ele é justamente assim, né? Aquilo que às vezes a gente descreve como obstinação. Ele tem olho, mas ele não enxerga nada além do que ele quer.
eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para ser realizado, né? Ele tem ouvidos, mas não escuta outra coisa. Ele tem boca, mas não fala de outra coisa. Então é alguém que se torna parecido com aquilo que adora. E como é a vida de um cristão que adora a Deus, que adora a Jesus Cristo? Ele se torna semelhante a Jesus Cristo. A Cristo. Então alguém que está adorando ao Senhor é alguém que está se tornando parecido com o Senhor. E isso nos ajuda, inclusive, a enxergar a adoração não como um conceito simplesmente cultico, né? Mas transcende o culto, o evento, o culto, mas também permeia cada aspecto da nossa vida, né? Como nós falamos, como nós reagimos. E aí nós começamos a perceber, olha, talvez esse negócio que Calvino falou, de que o coração é uma fábrica de ídolos, tem muito mais razão do que eu imaginava, né? Porque nós vemos inúmeras atitudes durante o dia que não tem nada semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Interessante que essa grande criatividade nossa, nessa fábrica de ídolos, né? Com certeza os ídolos também estão dentro da igreja, né? Muitas vezes a aparência de uma adoração verdadeira, de um louvor verdadeiro, mas no fundo há ali muitas vezes ídolos também no nosso coração, permeando na igreja, no contexto religioso, né? No contexto cristão. E isso é muito sério, né? E nós precisamos identificar esses ídolos, né? Acho que esse é o grande desafio, né, pastor? Nós identificarmos os ídolos do nosso coração. Como fazer isso? Qual é o conselho que o pastor dá em relação à percepção desses ídolos e combater esses ídolos no nosso coração? Quando a gente joga a discussão para o contexto de uma comunidade, né? É óbvio que num conjunto, na somatória dos indivíduos, você vai lidar com isso, né? Porém, o que eu acho interessante, quando a gente está lidando com uma única comunidade, você está usando o exemplo de igreja, né? Uma igreja local, por exemplo, é que é muito comum de que eles compartilham os mesmos valores, em que eles estão também buscando as mesmas coisas. Deixa eu te dar um exemplo. A gente teve uma experiência, eu tive uma experiência muito interessante, acho que no ano de 2005, né? Eu vou tentar falar um pouco mais perto agora para ajudar o pessoal que está falando do som baixo aí, né? Em 2005, a oportunidade de fazer uma visita, né, uma viagem missionária de curto prazo para Guiné-Bissau, né? E foi muito interessante, conversando com o missionário lá presente, descrevendo os padrões de beleza daquela cultura, daquela comunidade, né? De que o padrão de beleza que ali imperava era bem diferente do padrão de beleza, no caso do Brasil, 2005, né? Em que nós exaltamos aquele corpo delgado, fino, né? Até tem a discussão ética, né? Dessas mulheres magras demais e etc, né? E na África era interessante de que o missionário falava assim, olha, aqui quanto mais gordinha, mais bonita, mais chama a atenção dos homens, né? Interessante isso, né? Porque a beleza, ela nunca foi um valor sozinho, né? Nunca foi um valor só. Sempre esteve atrelado a outra coisa. E no caso, historicamente, se você for avaliar historicamente, atrelado àquilo que a beleza pode oferecer, ligado àquilo que a gente viu até de Gênesis 3:6, né? A concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Então, se você parar para pensar, numa comunidade onde impera, numa comunidade patriarcal, onde impera a miséria, o que uma mulher gordinha significava para eles? Significava saúde para me dar muitos filhos, então eu vou ser mais projetado dentro da sociedade. Significava dinheiro para comprar bastante comida, numa visão bem grotesca, tá certo? Dinheiro para comer bastante, né? Então, o belo é rico, ligado a outras coisas e etc, né? Ó, tem um camarada dizendo aqui, se eu for para Guiné-Bissau, vou ser considerado lindo, né? Eu não sei, eu acho que ele deve estar fazendo referência ao tamanho dele, né? Mas pode ser, por quê? Porque beleza está sempre ligada a outros valores. Então, o que moldou a nossa sociedade foram valores diferentes dos valores de Guiné-Bissau, mas os ídolos estão lá. Então, como é que a gente identifica isso, né? Bom, ficou claro para a gente aquilo, né, numa visita quando você é exposto ao diferente. Então, o pessoal estudando cosmovisão, acho que é James Sire que fala, né? O peixe, ele não sabe que ele está dentro d'água. Ele só percebe que ele está dentro d'água quando ele sai da água.
Falou assim, meu, alguma coisa aconteceu que eu estou sufocando, né? Coloca ele dentro da água de novo, alguma coisa aconteceu e voltou ao normal, né? Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente é exposto a uma visão de mundo diferente do que a gente é viciado, nós começamos a enxergar essas coisas. E o que é sair da zona de conforto para o cristão? É a verdadeira adoração. Quanto mais nós adoramos o verdadeiro Deus, mais ele irá expor os ídolos do nosso coração. Mais vai ficar evidente num processo, numa caminhada, não é? Então, eu tenho uma percepção muito diferente dos ídolos do meu coração hoje do que há 2 anos atrás, do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, não é? E talvez se a gente fosse reprisar essa conversa daqui 2 anos atrás, eu espero que, puxa, naquele dia eu achava que sabia de alguma coisa que eu estava falando, mas eu não sabia de nada de quão profundo é a idolatria do meu coração. Então, a exposição à verdadeira adoração, uma igreja que cresce na fidelidade da pregação da palavra de Deus, de trazer para as pessoas e proclamar o Jesus Cristo da Bíblia, não aquele que nós fazemos, não é? Então, isso tudo tende a purificar a adoração do nosso coração. Né? Por isso que a pregação também é uma atividade de adoração, não é só quando nós cantamos, mas a pregação tem um papel importantíssimo na atividade de adoração do povo de Deus. É verdade. E justamente a pregação, que é o contrário disso, né? Contempla sempre o eu, que vem cada vez mais alimentar esse ídolo maior, que é o nosso próprio ego, nosso próprio eu. Pastor, o senhor citou algumas coisas, até mesmo que está escrito, por exemplo, no livro do Paul Tripp, né, sobre os ídolos do coração dos pais. Ele traz ali pelo menos cinco maiores ídolos do coração dos pais, que é o conforto, o senhor falou do respeito, alguma coisa assim. Qual é a literatura que o pastor recomenda sobre esse assunto, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais e aprender a lidar com isso e combater os ídolos do nosso coração? Qual é a literatura que o senhor nos aconselha a ler? De cara, né, acho que talvez uma boa introdução para o assunto é o livro Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick, hoje editado pela editora Vida Nova, né? Então esse livro ele vai introduzir você ao conceito da questão dos ídolos do coração, né? Você citou o Paul Tripp, né? O Paul Tripp ele não tem um livro específico sobre a idolatria do coração, mas todos os livros dele permeiam o conceito, aplicam o conceito, né? Então a literatura do Paul Tripp também é riquíssima nisso, né? Assim como a do irmão dele, o Ted Tripp, né? Sobre criação de filhos, que também traz isso. O Paul Tripp, na verdade, ele aplica isso a uma variedade de assuntos maior. Você vai enxergar isso no livro O Que Eu Esperava, né? Sobre casamento, que ele faz isso. Você citou o Desafio aos Pais, né? Que é o livro justamente que ele trata isso também referente à criação de filhos. O livro dele, Idade da Oportunidade, ele trata isso para a criação de filhos, mas focado em adolescentes, né? E assim por diante, né? Então, tá aí alguma sugestão de literatura. E para aquele leitor intermediário / avançado, né? Tem um livro da editora Vida Nova, que é Você se torna aquilo que adora, né? De J.K. Beale, né? É uma teologia bíblica da idolatria. Ele faz uma varredura na escritura sobre idolatria. É excelente, o livro ele é desafiador, notas de rodapé robustas para quem gosta desse tipo de coisa, né? E ele serve bem nessa área aí, né? E é interessante como ele coloca nesse livro em particular, né? Como o episódio de Êxodo 32, o bezerro de ouro, se torna um exemplo paradigmático, né? Se torna um exemplo constantemente citado na história de Israel, como o exemplo de idolatria, né? Quando Israel vira as costas para Deus. Aquilo é mencionado o tempo todo, né? Outros exemplos paradigmáticos também acompanham a história de Israel, ao pecado de Manassés, né? Então parece que houveram alguns episódios que nos ensinam que é idolatria e esse autor destrincha ele de uma maneira fabulosa. Eu recomendo a leitura desse livro também, né? Ídolos do Coração. Nós nos tornamos aquilo que adoramos, né? Ídolos do Coração da Fitzpatrick. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Eu queria deixar aberto para algumas perguntas. Eu sei que o pessoal nós temos um bom número de pessoas assistindo, e fica aberto agora algumas perguntas para quem quiser fazer para o pastor.
talvez de repente não fugir muito do assunto, né, que nós estamos falando, mas se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão para colocar aí, podem colocar. Agora é um tempo da gente poder responder algumas perguntas, e depois eu quero, no final, fazer uma brincadeira com o pastor, é surpresa, o senhor não sabe, mas depois a gente vai chegar nesse, nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, e a gente pode colocar aí que a gente vai responder. Acho que o volume ficou melhor, que o pessoal não reclamou mais do barulho. Mas, pastor, mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer em relação a essa questão? Eu acho que é uma realidade de todos nós. Nós precisamos ter essa humildade de entender que o nosso coração é enganoso, né, como diz a palavra, e justamente por ser um coração enganoso, corrompido, digamos assim, pelo pecado, a tendência é justamente de nós não termos essa percepção ou essa honestidade diante de Deus, de dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê as minhas motivações, as minhas intenções, se há, sim, algum tipo de ídolo, algum tipo de idolatria. A adoração deve ocorrer no quarto secreto de oração? Marcos da Rocha, vamos lá, pastor. A verdadeira adoração deve ocorrer no quarto secreto? Eu não responderia nem sim nem não para essa pergunta, eu diria também, né? A adoração, como a gente tem falado aqui, né, ela permeia cada aspecto da nossa vida, né? Então, de fato, ela vai acontecer ali, né? Mas o conceito que nós estamos desenvolvendo aqui, ele transcende esse aspecto cultico, esse aspecto, alguns chamam de litúrgico ou devocional, né? Ele permeia tudo. É por isso que 1 Coríntios 10, 31, né? Quer bebais, quer comais, façam tudo para a glória de Deus, né? Então nós adoramos ao Senhor com tudo aquilo que nós fazemos, de formas diferentes, mas nós adoramos ao Senhor com tudo aquilo que nós fazemos, mediado por Cristo Jesus. Isso. Pode me explicar novamente o conteúdo sobre o fruto proibido e Eva comentado no vídeo? Sim, né? Gênesis capítulo 3 narra pra gente como o pecado distorceu todas as coisas, né? Gênesis 1 e 2 conta para nós a criação de todas as coisas, e Gênesis capítulo 3 como o pecado distorceu todas as coisas, né? Creio eu que quando nós fazemos a leitura dos 6 primeiros versículos de Gênesis capítulo 3, né, nós temos ali que Satanás, a serpente, né, a gente sabe que é Satanás lá por causa de Apocalipse 12, né, a serpente, ela tem uma estratégia. Ela tem uma estratégia para criar essa tentação, esse ambiente tentador para Eva e para Adão, não é? E ele começa com dúvida, no versículo 1, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, né? Então, a proposta de Satanás não era que Eva simplesmente ganhasse um fruto gostoso e que ela não podia comer e Deus tinha tolhido o prazer dela. Não é essa a proposta. A proposta é: você vai ser como Deus. E aí entra... Eva simplesmente se coloca no trono, né? E todas as coisas começam a viver agora, começam a acontecer ao redor de fazer a minha vontade. Seja feita não a vontade do Senhor, mas a minha. Venha não o reino de Deus, mas o meu, né? E aí que começa aqui na raiz do pecado, né? Na raiz do pecado tem esse coração desejoso de ser Deus. Então eu não sei se essa explicação é suficiente para a pergunta, né? Sim, sim. O Júlio perguntou se a minha adoração a Deus pode me tornar um idólatra. É quando a gente adora não o verdadeiro Deus, mas um espectro dele, a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança, né? Então nós falamos do Deus da Bíblia diferente do Deus da Bíblia como ele é apresentado na Bíblia, né? Nós atribuímos a ele algumas coisas que são verdadeiras, mas nós atribuímos a ele a fonte do nosso desejo, né? Que ele vai dar o que eu quero, né? Então é possível eu me tornar um idólatra do Deus da Bíblia na busca por adorar a Deus? Sim, porque nós estamos adorando um espectro do verdadeiro Deus e não o verdadeiro Deus. Como que eu sei? Bom, quando eu peco para ter alguma coisa e quando eu peco porque eu não tenho alguma coisa.
Coisas do tipo, eu vou adorar a Deus, e Deus vai me dar complete. Eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, e Deus vai me poupar de complete. Aí Deus não me dá o que eu quero, Deus não me poupa do que eu temo, então eu olho para Deus e digo, você não fez a sua parte. O que é isso? Foi uma adoração a Deus, né, numa dinâmica idólatra, e eu estava idolatrando um espectro de um Deus que eu mesmo criei, que não é o Deus soberano da Bíblia, que não é o Deus com uma sabedoria insondável, não é o Deus com um amor mais profundo, mais amplo do que eu consigo perceber. É um Deus que cabe na minha mão e que vai se comportar do jeito que eu acho que ele tem que se comportar. Isso é a raiz de toda heresia que você vê por aí, né? Coronavírus é um solo fértil para despontar as heresias, né? Deus, que a gente vai escutar, a gente escutava isso no tsunami, toda tragédia a gente escuta. Deus não está no controle. Blá, blá, blá. Né? Porque isso daí é a criação de um Deus que eu entendo, que cabe na minha cabeça, mas que não é o Deus da Bíblia. De que ele está por trás disso, que eu não entendo totalmente seus propósitos, mas eu não sou chamado a entender, eu sou chamado a confiar. Né? E aí nós temos inúmeros testemunhos da palavra de Deus de que ele é digno de confiança e que ele não só está no controle, mas ele é sábio, ele é amoroso. Isso para pandemias e isso para crises pessoais. É verdade. O Juan perguntou ali quais são as armadilhas atuais que levam a crer que estou imune à idolatria. Isso daí varia tanto, né? O nosso coração ele é tão enganoso que a gente sequer percebe que está enganado, né? Eu gosto de brincar com o pessoal lá, né? Uma frase célebre, né? Nada profunda, mas eu acho que ela ilustra bem o ponto, né? O problema do engano é que ele engana. Porque se eu tivesse enganado, né? Não seria um problema. Então, voltando aqui à pergunta, calma aí, deixa eu colocar isso. Quais são as armadilhas atuais, né? Que me levam a crer que eu estou imune à idolatria? Uma visão inflada da minha capacidade, né? De que a gente esquece aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam, né? A gente tem uma visão inflada da nossa espiritualidade. Eu sempre acho que eu sou mais maduro do que eu sou. E aí o que Deus faz porque Ele me ama? Ele frustra, ele mostra como os meus ídolos são incapazes de dar o que eu quero. Aí eu me vejo todo macambúzio, todo frustrado, todo irado porque eu não tenho o que eu quero. E aí Deus mostra ali, tá vendo? Você se achava um maduro e olha o que aconteceu, né? Aí eu me vejo entristecido, eu me vejo indignado, eu me vejo irado, porque os meus ídolos não me deram o que eu queria, né? E aí eu saio todo frustrado. Então, eu acredito que nós temos uma visão inflada da nossa espiritualidade. Nós sempre nos achamos mais maduros do que nós de fato somos. Quando Deus prova o povo de Israel, não era porque Deus não conhecia o coração do povo, era que o povo não conhecia o seu coração. E assim é até hoje. Não é porque Deus não sabe o que tem no meu coração, eu não sei. Então o que ele faz? Ele desmascara, né, a nossa idolatria, mostrando que eu não sou tão maduro assim como eu achava que eu era. É verdade. Pastor, vamos a uma brincadeira bem rápida, depois as considerações finais, que eu não quero segurar muito o pastor. A ideia é que a gente ficasse 1 hora mesmo, e até porque 1 hora também depois a gente precisaria voltar, mas eu quero ver se eu consigo terminar com 1 hora, embora o papo está muito gostoso. Mas o senhor sabe que Provérbios 19:2 fala que, deixa eu ver a pergunta aí, o senhor acha que os cristãos de hoje têm idolatrado ministérios dentro das igrejas? Vamos responder a última pergunta então, pastor, daí a gente encerra a parte de perguntas com essa última pergunta. Eu não acho não, eu tenho certeza. Né? E eu começo justamente respondendo pelo ministério pastoral, por exemplo. Né? Isso. Se torna um desejo tão intenso de ser pastor e etc. Isso me é tolhido, e normalmente Deus tem um seminário à parte para cada um de nós, né? Aí eu peco em resposta a não ter o que eu quero, né? Ou eu espero no ministério pastoral ter o reconhecimento que eu sempre desejo, ou troca isso e para e pensa agora o ministério de música dentro da igreja, né? Que constantemente luta com a questão do ídolo do reconhecimento, e assim por diante, né? Então, as duas perguntas, elas são muito importantes para a gente identificar quando as coisas se tornam ídolos e até mesmo ministérios. Quando eu peco para ter algo, ou eu peco porque não tenho algo,
né? Então, se o desejo é tão intenso assim de servir, e aí me é barrado a porta para servir num lugar, né? Bom, o desejo é de servir, ótimo, vou servir em outro lugar. Mas aí a gente começa a ver que o desejo não é só servir. É servir do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e que seja feita a minha vontade, e que venha o meu reino e não o reino de Deus. Aí, de novo, a gente vê. Ministérios se tornam ídolos também, né? Então a gente vê, ecoando mais uma vez, acho que a terceira vez que eu menciono isso, Calvino tinha razão. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Muito criativo, né? O coração humano. Pastor, uma brincadeira. Provérbios 19:2 diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, né? Então, não querendo quebrar esse princípio, esse grande conselho de Provérbios, eu vou falar algumas palavras, algumas frases pequenas. Eu queria que o pastor dissesse, respondesse aquilo que viesse na cabeça, sem pensar muito, sem refletir muito, mas aquilo que na hora vier no seu coração, numa frase, numa palavra, uma frase curta, não precisa dar uma resposta muito extensa, não, mas uma simples frasezinha daquilo que vem na sua cabeça quando o senhor ouve essa palavra, ok? Brincadeira, só para nós conhecermos um pouco melhor o pastor. Perdão, pastor. Jesus Cristo na cruz. Um homem admirável. Jerry Bridges. Pecado. Todo dia eu peco. Igreja, pessoas. A primeira figura da minha cabeça, Igreja Batista Maranata, igreja a qual faço parte. Né? E nomes e pessoas começam a surgir na minha cabeça. Pastor, um amigo mais chegado que irmão. Amigos que me marcaram muito e que até hoje, quando você fala isso, me vê a cabeça, por exemplo, Felipe Niel. O que é inaceitável? Virar as costas para Deus. Que Deus nos livre disso. O pastor Sacha. Pastor Sacha. Pô, esse é mais difícil. É mais difícil. Vai lá. Simples, puro alvo da graça e da misericórdia de Deus. E... eu acho que é isso. Puro Amém. Alvo da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Casamento bíblico, pastor? Um alvo. Um tempo difícil? A pandemia. Acho que esse vai ser um exemplo de tempo difícil por muito tempo, para todos nós. Pedro, Tito e Marina. Figuras. Um sonho. Desafios, vem muita coisa na cabeça agora, cara. Tem várias palavras, né? Um sonho. Um sonho? Você falou a primeira coisa que vem na cabeça? Cara, eu penso, quando falo assim, um sonho, é sempre a imagem de um sonho de padaria que vem na minha cabeça, cara. Sonho de padaria. Ana Mendes, a senhora Sacha. Paciente. Paciente, misericordiosa, graciosa e um exemplo de serviço. Para mim, ela é um exemplo de serviço diligente. Que legal, legal. Um conselho. Um conselho? Conhecer a Cristo. Conheça Cristo Jesus. Conhecer a Cristo. Pastor, muito bom, muito bom. E a gente tem mais oportunidades até de estar juntos, né? Quem sabe fisicamente, né? Terminar logo esse tempo tão difícil. E uma palavra final para todos esses membros da nossa igreja que têm acompanhado. Tem algumas pessoas, muito em especial, que eu preciso citar, que tem um carinho muito grande pelo pastor, a própria Yara, que é da área de comunicações da nossa igreja, a Laisa, o Breno, que nos ajudaram até nesse contato com o pastor, e tantos outros que conhecem através do PV. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu voltei, eu fiz o CPL no PV, né? E eu lembro que uma vez eu cheguei, a Yara perguntou para mim, assim, o pastor Rafael, também da Rosa, né, que conhecia o senhor. Aí a Yara falou assim, tu conheceu o pastor Sacha? Eu disse, Sacha, Alexandre Mendes, eu não lembro. Eu disse, então tu perdeu. Tu tinha que conhecer o Sacha, tem que conhecer o Sacha.
E na oportunidade que eu tive ano passado lá na BCP, inclusive até um curso que eu recomendo, Autoconfrontação, a gente trouxe agora há pouco tempo com o Tiago Moreira e o Tiago Henrique, né? Uhum. Nós tivemos o Autoconfrontação ali na igreja, foi um tempo muito precioso. Mas, enfim, todos os momentos em que eu pude ouvi-lo, grandes coisas Deus fez na minha vida, grandes desafios, muita edificação, e que o Senhor continue a usá-lo, né, com grande poder, né, com grande sabedoria para conduzir a igreja. Agora há pouco tempo que o pastor é titular, né, da igreja, né, pastor principal da igreja, o Senhor lhe encha de sabedoria para conduzir o rebanho. E algumas considerações finais, pastor, para a nossa igreja. Sim. Eu vou tentar fazer algumas considerações finais relacionadas ao tema também, né? O que eu tenho percebido, e eu vejo isso até na minha postura pessoal, conforme eu fui exposto a esse tema, conforme eu vejo pessoas absorvendo isso, né? É a postura da gente acabar vivendo um estilo de vida meio caça aos ídolos, né? E tudo vira ídolo, sem sombra de dúvida, a idolatria permeia cada aspecto, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não viva simplesmente enfatizando o despojar da vida cristã, sem desfrutar desse novo homem, de uma renovação de mente e da salvação que não só nos livra do pecado, da condenação do inferno, mas nos direciona para Jesus Cristo, né? E parece que essa era a preocupação, esse era o coração do apóstolo Paulo, que era simplesmente conhecer mais de Cristo Jesus. E o que eu noto para mim é que isso é a coisa mais fácil de eu esquecer no meu dia a dia. Eu simplesmente focar, às vezes, só na mudança de um comportamento, ou só me tornar indignado contra um comportamento meu, e não pensar na profundidade do que governa isso é um coração, e não pensar na profundidade da adoração ao Senhor Jesus Cristo, que transforma o meu coração, né? Então, que o Senhor Jesus Cristo, né, nos conceda a graça de conhecê-lo e saber que esse conhecimento ele acontece ao longo do tempo. Ele não vem com o tempo, mas ele acontece ao longo do tempo. E da gente simplesmente se apropriar disso e ter paciência. E ter a mesma paciência que Deus tem conosco, da gente ter com as pessoas, né? Porque as pessoas estão numa jornada de conhecer mais de Cristo Jesus. Nem sempre elas vão pensar como nós pensamos, nem sempre elas vão acreditar como nós acreditamos, nem sempre elas vão se comportar como nós esperamos, mas que o conhecimento de Cristo Jesus permeie o relacionamento de cada um, e assim a Primeira Igreja Batista de Floripa cresça, né, para ser um ponto de pregação fiel, não só da verdade do púlpito, mas numa comunidade que mostra Jesus Cristo em cada um dos seus relacionamentos. Deus vai ser glorificado com isso. E a gente precisa crer Amém. E abraçar o desafio e seguir adiante. Então, louvado seja o Senhor pela PIB de Floripa. Obrigado, pastor Euclides, pela oportunidade de dividir isso com os irmãos. A todos aqueles que estão ouvindo, eu sei que tem um pessoal da Maranata aí também. Eu vi até que já me prometeram um sonho aqui nos comentários e vai ser muito legal poder dividir esse sonho, né? O sonho real de padaria, né? Mas, dito isso, né? E que o Senhor conduza a história da igreja para ser mesmo um ponto de proclamação do Evangelho, do púlpito e nos relacionamentos da igreja para a glória de Deus. Amém. Quando o pastor vier para cá pessoalmente, eu já sei o que comprar, para ele fazer uma surpresa, para lhe agradar. Vou comprar um sonho, pastor. Pastor, posso fazer uma oração para a gente terminar? Nós temos 3 minutos aí antes que caia o Instagram. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Isso demonstra o teu grande amor por nós, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, que tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem provido, tem vindo ao encontro de cada uma das nossas necessidades, e entre elas, ó Deus, aprender mais do Senhor, aprender mais da tua palavra, Deus, e entendermos, ó Deus, dessa leitura do nosso coração, de que quanto nós precisamos abandonar os nossos ídolos, ó Deus, e adorar somente ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não há outro Deus além de ti, e nós queremos cada vez mais conhecer ao Senhor e assim conhecer o nosso próprio coração. Louvado seja o teu nome pela vida do pastor Sacha, que o Senhor continue a abençoá-lo, cuidar da sua família, Senhor. Cada vez mais ele sinta o cuidado e a direção vinda do Senhor, para a honra e glória do teu nome, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.